Vamos falar um pouquinho sobre essa sensação de que parece que a crise veio do nada. Mas a gente já sabe que, na verdade, havia um sofrimento que você não estava percebendo, que ele já estava ali ativado dentro de você e que a sua mente já estava ali trabalhando de forma inconsciente e automática, tentando lidar com ele, criando cenários e buscando se proteger, mesmo que você não percebesse racionalmente. Falando assim, gente, pode parecer muito estranho, mas eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você percebe que o seu coração tá batendo a todo instante? Que o seu sangue está sendo filtrado? Tá havendo produção de hormônio para equilibrar o seu corpo? Tudo isso sem o seu comando? Você acredita nisso? É fantástico, né? Pois é, existem funções físicas que acontecem silenciosamente sem o nosso comando. Por uma sabedoria do corpo. A gente já nasce com essa sabedoria. A gente chama de funções automáticas inconscientes. E aí a gente tem questões psicológicas, né, que ficam em camadas mais profundas do corpo, mais misteriosas, e que são ativadas de forma não consciente, automaticamente, por essa sabedoria. Então, lembrando que o tempo também emocional é diferente do tempo consciente e cronológico. Então, às vezes você tem uma crise e você acha que foi do nada, né? Mas foi esse acionamento automático e o seu corpo, ele reagiu no momento de acordo com essa espacialidade, essa temporalidade afetiva que é diferente. Então, às vezes você pode ter uma crise num lugar que você gosta por causa disso. Então, a crise ela vem num espaço e num tempo que não é o espaço e o tempo cronológico, é o espaço e o tempo das memórias afetivas e somáticas. Então, muitas vezes a gente pode sentir como se uma crise ou um sentimento ruim viesse do nada. A gente fala que veio do nada porque, na verdade, a gente desconhece qual foi o gatilho que disparou e porque é uma coisa que foge um pouco do nosso racional, tá? Além disso, quando a crise ela costuma vir bem forte, isso acontece porque a gente viu aqui que um aspecto muito importante do sistema nervoso simpático, que é o que dispara a crise, é de ser um sistema de tudo ou nada, ou seja, quando ele é ativado, todas as suas partes tendem a reagir, entendeu? Então, os sintomas são experimentados em conjunto, normalmente, e não de forma isolada. Então, isso traz uma força muito maior, um incômodo muito maior, e dá a sensação de que foi do nada, porque não é gradual. Então, esses três aspectos expliquem o fato dos ataques de pânico darem esse efeito surpresa, esse efeito até que deixa a gente meio desesperado. Então, recapitulando, a primeira questão é o fato da temporalidade e da espacialidade ser diferente da cronológica, da racional. A outra é a questão dos hormônios, né, que intensificam, eles são tudo ou nada, do sistema simpático. E a terceira, porque o corpo ele age segundo um conhecimento próprio, segundo a sua autonomia. E isso não é racional. Então, quando os sintomas físicos surgem na ausência de uma explicação óbvia, as pessoas costumam interpretar erradamente esses sintomas de luta ou fuga, que na verdade estão ali para te proteger, né, como indicativos de problemas que colocam a sua vida em risco. Porque são questões sérias, né, mas não colocam a sua vida diretamente em risco. Então, o que pode ser feito, né, para a gente não se abater tanto com esses sintomas? Primeira coisa é abrir mão um pouquinho do controle, tá? Então, a gente tem que pensar assim, quando acontecer, eu vou resolver. Quando acontecer uma crise, eu vou tentar resolver, ao invés de ficar tentando antecipar novas crises, tá? A gente não tentar controlar. Outra coisa é a gente tentar estabelecer o hábito da calma no corpo. Isso a gente tem que levar muito a sério, sabe? Como se fosse um remédio. Então, a gente está sempre fazendo hipnose. Eu recomendo, tá? Comigo funciona muito. O máximo de vezes por semana que você puder. Fazer atividade física para gastar energia e equilibrar o seu corpo e te gerar hormônios de prazer também, tá? Mesmo que seja uma caminhada, gente. Música ajuda muito, né? A gente usar outros sentidos para gerar esse equilíbrio. Atividades manuais ou artísticas. Exercício de canto pode ser maravilhoso, porque também mexe com a questão da respiração, ao mesmo tempo que trabalha questões artísticas, né? E relaxa a gente, gera prazer.
A prática do diário. Então, você escrever o que está na sua cabeça de forma livre, registrando os aprendizados também. Pode ser uma coisa que vai te ajudar muito a se reorganizar por dentro e aliviar a tensão emocional. E, em paralelo, a gente vai fazer a investigação da raiz dessa ansiedade, observando muito o seu cotidiano e questionando ele profundamente e, sempre que possível, associando a sua história a tudo que você lembrar, porque nem sempre a gente vai conseguir lembrar de tudo também.